O clima da região Nordeste possui características determinantes na formação das diferentes paisagens da região. A região Nordeste é formada pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tipos de clima. Na região Nordeste predominam-se 4 tipos de clima: tropical úmido ou tropical litorâneo, tropical semiárido, tropical, equatorial úmido. O clima tropical úmido ou tropical litorâneo apresenta-se um verão quente, úmido e com temperaturas elevadas o ano todo, que variam entre 25 a 31 graus. Possui uma estação com chuvas irregulares, com o maior número de ocorrências entre os meses de abril a julho, com o maior índice pluviométrico médio atual é entre 2.000 a 3.000 mililitros. Esse clima é predominante em toda a zona da mata. Ela compreende uma faixa de terras na qual acompanha o litoral e se estende desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. É nessa região que se situam as capitais dos estados do Nordeste, com exceção de Teresina, Fortaleza e São Luís. O clima tropical úmido também é predominante na zona do Agreste, em parte dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Os planaltos elevados e serras do Agreste formam barreiras para a penetração de massas de ar úmidas provenientes do Oceano Atlântico. A proporção leste do Agreste, próximo à zona da mata, chove mais do que a proporção oeste. Próximo do sertão, nas regiões das serras e do planalto de Borborema, as temperaturas durante o período de chuva chegam a cair oscilando entre 14 a 24 graus. Merecem destaques nas cidades Gravatá, Garanhuns, Triunfo, Campina Grande e Lagoa Seca. O clima tropical semiárido apresenta baixa umidade, com temperaturas médias em torno de 27 a 31 graus, podendo chegar a 41 graus nos longos períodos secos. As chuvas são raras, com um índice pluviométrico inferior a 700 mililitros anuais, podendo ocorrer entre os meses de abril a maio. A menor média anual de chuvas no Brasil é registrada em Cabaceiras, no sertão da Paraíba, com apenas 278,1 mililitros. O clima semiárido é predominante na proporção central do Nordeste brasileiro, encontrado no meio do estado do Piauí, no meio norte e em parte da zona do sertão, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia. O problema do sertão é a irregularidade das chuvas. Quando não chove no mês esperado, surgem os períodos de seca, com temperaturas elevadas e podem ser prolongados por vários anos. O Polígono das Secas é uma região reconhecida pela legislação dentro do semiárido do Nordeste. Ela apresenta diversos índices de aridez, com áreas extremamente secas, típicas de um semideserto. As áreas atingidas pela seca vêm aumentando devido aos fenômenos climáticos e do desmatamento da região. É o caso do estado do Maranhão, que até 30 anos atrás não se conhecia seca lá. O clima tropical apresenta 2 estações bem definidas. O verão é quente, chuvoso, com temperaturas elevadas, e o inverno seco, com estiagem prolongada e temperaturas amenas entre 18 e 26 graus. O índice pluviométrico varia entre 1.000 a 1.750 mililitros, é predominante em grande parte do Maranhão, do Piauí, do Ceará e da Bahia. O clima equatorial úmido apresenta médias de temperaturas elevadas entre 25 a 27 graus. O índice pluviométrico médio atual de 2.000 a 3.000 mililitros.
com a grande quantidade de chuvas a maior parte do ano. Predomina numa faixa estreita no estado do Maranhão, na fronteira com o estado do Paraná, na região norte. Hidrografia. Os principais rios da região Nordeste são o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, região Sudeste, até a divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe, e o Rio Parnaíba, o norte da região. A Bacia Maranhense também tem grande importância. O relevo nordestino é remontado basicamente pelo Planalto da Borborema, localizado a leste, uma das principais causas pela secura do sertão, já que o Planalto impede a chegada de chuvas à região, causando grandes estiagens à bacia do rio Parnaíba, a oeste, e algumas elevações, como as Chapadas e os Planaltos. Um exemplo é a Chapada de Diamantina. Ao litoral, vemos as planícies. A vegetação é bem diversificada no litoral. Encontra-se algumas áreas espalhadas de Mata Atlântica, que já dominou todo o litoral leste brasileiro no passado. O cerrado é visto no centro-oeste da região, indo desde o sul do Maranhão até o oeste da Bahia. É a famosa vegetação com árvores pequenas e retorcidas. A caatinga é encontrada no sertão, dominando a maior parte do Nordeste. A Mata dos Cocais fica entre os estados do Maranhão e Piauí. É uma zona de transição da Amazônia e Caatinga. Mangues estão localizados nas regiões litorâneas e no extremo oeste maranhense. Encontramos a floresta amazônica. Em relação aos aspectos naturais, há as presenças dos climas equatorial úmido litorâneo, úmido tropical e tropical semiárido, sendo que o último é predominante. A cobertura vegetal predominante é a caatinga, mas também há faixas importantes de mata dos cocais, mata atlântica e cerrado. Existem diversos tipos de plantas na caatinga, sendo uma delas o mandacaru, um tipo de cacto que pode ser considerado como um reservatório natural de água, mas em dimensões irrisórias para o consumo do contingente da região. Em áreas que estão afastadas do oceano e isoladas por regiões montanhosas como o Planalto da Borborema, ocorre a escassez de água causada pela estiagem, principalmente em períodos em que o fenômeno El Niño se manifesta, em períodos de longas secas, como nas décadas de 1950 a 1980. Vários nordestinos morreram de sede, inanição ou de doenças e problemas de saúde causados pela seca, fazendo com que muitos dos sobreviventes se mudassem para outras regiões. Entretanto, o Maranhão e parte do Piauí não sofrem com problemas de seca, por estarem situados às margens da Amazônia Legal. O principal rio do Nordeste é o Rio São Francisco, mas também existem outros com certa importância. Rio Parnaíba, na divisa entre Piauí e Maranhão, Rio Jaguaribe, no Ceará, Rio Piranhas, no Rio Grande do Norte, Rio Pindaré, no Maranhão. Bacia do São Francisco, principal bacia hidrográfica da região, formada pelos rios São Francisco e seus fluentes. Bacia do Parnaíba é a segunda mais importante, ocupando uma área de cerca de 344.142 km² e drena quase todo o estado do Piauí, parte do Maranhão e Ceará. A região nordeste do Brasil apresenta uma certa escassez quando o assunto é recursos hídricos. As bacias hidrográficas do Nordeste correspondem apenas a 18% do total das bacias brasileiras. Esse número coloca a região Nordeste como a terceira maior hidrografia do país. A hidrografia nordestina é considerada intermitente e irregular. Muitos rios da região estão sujeitos às alterações do clima semiárido. A integração do Rio São Francisco às bacias dos rios temporários do semiárido será possível com a retirada contínua de 26,4 metros cúbicos de água, o equivalente a apenas 1,42% da vazão garantida pela barragem de Sobradinho, sendo que 16
10,4 metros cúbicos seguirão para o eixo norte e 10 metros cúbicos para o eixo leste. Existem grandes açudes em algumas cidades. Uma solução para grandes períodos de estiagem é a criação de cisternas. Esse fato constitui-se um dos principais problemas da gestão integrada de recursos hídricos no Brasil. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Nunca nem vi.